meu Pai, a trazer a Tua palavra de forma clara, concisa, com uma espada, Senhor, de 2 gumes. Eu te peço, usa o pastor Alisson, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor. Trouxe a Bíblia? Se trouxe, abra comigo Gênesis 28. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12, e o versículo 16, 17 e 18. Quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui nessa tarde tão abençoada, para juntos congratularmos e fazermos uso e menção da bendita e da poderosa palavra de Deus. Deus abençoe essa tarde maravilhosa, a pessoa do nosso pastor, o pastor Marcelo Pantoja, o homem de Deus que nos cede a confiabilidade de ministrar nesse altar para um povo tão abençoado como esse. Deus abençoe sua vida, pastor. Deus continue abençoando sua vida, sua família, e que seu ministério seja como o cajado de Arão, que venha florescer nos momentos mais desertos da vida. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Gênesis 28, 10 diz assim: E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã, e ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou uma das pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava os céus, e eis que os anjos de Deus subia e descia por ela. Versículo 16. E Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. E Jacó se levantou cedo de manhã, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e levantou coluna, e derramou óleo no topo dela. Em outras versões diz: e derramou azeite em cima dela. Amém? Podeis assentar, rendendo graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos, Jacó está em fuga. Jacó está fugindo para não morrer. Na fuga que Jacó está, de início ele vai ter 2 certezas. Primeiro, ele sabe aonde ele está. Segundo, ele sabe aonde ele quer chegar. É impossível você chegar a algum lugar sem que primeiro você não tenha consciência de onde você está. Diz o texto que Jacó está em Berseba, e ele está caminhando em direção a Harã. Pastor, quantos quilômetros Jacó vai percorrer? Aproximadamente 300 quilômetros. Quantas experiências Jacó vai ter? Várias experiências. No decorrer dessa trajetória, do lugar onde Jacó está para o lugar onde ele quer chegar, ele vai ter algumas experiências. Uma dessas experiências está dentro do texto que nós lemos. Diz a palavra que Jacó vai chegar a um determinado lugar, aonde o sol já está se pondo. Jacó está cansado, com sono. Jacó quer dormir, mas no ambiente onde Jacó está, não tem cama, não tem travesseiro, não tem hotel, não tem pousada. O ambiente onde Jacó está, só existe pedras. Jacó está dentro de um ambiente aonde só se encontra pedras. Todo escolhido de Deus, no decorrer da sua trajetória, ele vai se deparar com algumas pedras. Pedras fazem parte da trajetória de todo aquele que Deus chamou para um propósito. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos perceber que vários homens de Deus se depararam no decorrer da sua trajetória com algumas pedras.
Quando nós olhamos em Josué capítulo 3, ele encontra algumas pedras dentro do Jordão. Quando nós olhamos 1 Reis capítulo 18, percebemos que Elias também encontra algumas pedras no Monte Carmelo. Até Jesus encontrou pedras no seu ministério. Diz a palavra que um dia o diabo tentou Jesus usando pedras. Na bolsa de Davi, quando ele vai para a guerra, Davi vai levando na bolsa 3 elementos. Davi vai levando queijo para o capitão da guarda. Davi vai levando pão para os irmãos. Mas na bolsa de Davi também tinha pedra para jogar no gigante. Davi vai usar os elementos que está na sua mão de forma correta. Para o capitão da guarda ele vai dar queijo. Para os irmãos ele vai dar pão. Mas para o gigante, Davi vai dar pedra. O capitão da guarda ele alimenta. Os irmãos ele alimenta. O gigante ele apedreja. Tem gente que quer inverter os papéis. Tem gente que quer dar pedra para os irmãos e pão para o gigante. Mas aqui na Assembleia de Deus não. Aqui, irmão, a gente alimenta e gigante a gente apedreja em nome de Jesus. Todo escolhido na sua trajetória ele vai se deparar com pedras. Com Jacó não é diferente. Para onde Jacó olhasse naquele dia, ele só encontraria pedras. Se você perguntasse a Jacó naquele dia: Jacó, o que é que você vê? Se você olhar para a sua direita, o que é que você vai enxergar, Jacó? Ele iria lhe responder: pedras. Se você olhar para a sua esquerda, o que é que você vai ver, Jacó? Ele iria te responder: pedras. Se você olhar para frente, Jacó, o que é que você vai conseguir visibilizar? Pedras. Jacó está em um ambiente aonde só se existe pedras. O que vai mudar naquele dia não é o ambiente. O que vai mudar naquele dia é a visão de Jacó dentro do ambiente. Porque tem momentos que Deus não vai mudar o teu ambiente. Tem momentos que Deus vai mudar a tua visão. Tem momentos que Deus não muda o ambiente. Tem momentos que Deus vai mudar a tua visão dentro do ambiente. No mundo natural, Jacó só conseguiu enxergar pedras. Mas na visão de uma ótica diferente, Jacó entendeu que uma daquelas pedras poderia ser algo melhor. Uma daquelas pedras poderia ser algo diferente. O que é que você vê, Jacó, no natural? Pedra. Mas se você olhar numa visão espiritual, o que é que você pode ver? Eu percebo que uma dessas pedras tem a oportunidade de ser algo melhor. Eu percebo que uma dessas pedras tem o potencial de ser algo maior do que uma pedra. Perceba que Deus não vai colocar somente a pedra no caminho de Jacó. Deus também vai colocar Jacó no caminho da pedra. Para Jacó ser um provocador de mudança na vida de uma pedra. Tem pessoas do seu caminho que parecem até pedras. E quem sabe você olha e diz: é uma pedra no meu caminho. Deus não colocou somente a pedra no teu caminho. Deus colocou você também no caminho de alguém que parece uma pedra. Para você ser um agente de mudança na vida de uma pedra. Para você conseguir enxergar naquela pedra algo muito mais além do que uma pedra. O lindo é que no meio de uma coisa comum como uma pedra, Jacó vai olhar para uma daquelas pedras de uma forma diferente. Jacó vai conseguir visualizar naquela pedra um potencial diferente. Jacó vai acreditar em algo que ninguém acreditaria. Jacó vai investir em algo que ninguém investiria. Jacó olhou e disse: uma dessas pedras aqui, ela tem a possibilidade de ser algo diferente. O que é que essa pedra pode ser, Jacó? Essa pedra para todo mundo é uma pedra, mas essa pedra hoje vai se transformar no meu travesseiro. Perceba a visão de Jacó. Ele enxerga em algo duro e insensível um travesseiro confortável e macio. Perceba que algo que era para servir para Jacó tropeçar, vai servir para Jacó deitar, dormir e descansar. Oh glória, Deus vai te mudar a tua visão, e a tua visão vai mudar a realidade de algumas pedras no teu caminho. Oh glória a Deus. Jacó deita naquela pedra. Diz o texto que Jacó faz aquela pedra de travesseiro. A vida é feita de fases, e tem uma fase na vida que eu gosto de chamar da fase do travesseiro. Porque você já percebeu onde você coloca o travesseiro? Você coloca o travesseiro embaixo da cabeça. A fase do travesseiro não é a fase que você está em cima. A fase do travesseiro é a fase que você está embaixo. E na fase do travesseiro
é onde o diabo mais te ataca. A fase do travesseiro é onde o diabo mais se levanta. O diabo não te ataca quando você está forte. O diabo te ataca quando você está vulnerável. O diabo não tentou Jesus no primeiro dia no deserto. O diabo tentou Jesus depois de 40 dias, quando ele estava mais vulnerável. O diabo não tentou Esaú quando ele foi para a caça. O diabo tentou Esaú quando ele voltava da caça, quando ele estava vulnerável. Na fase do travesseiro é a fase que nós estamos vulnerável. É aquela fase que o diabo quer nos fazer desacreditar das promessas de Deus na nossa vida. A fase do travesseiro é a fase que ninguém acredita na gente. Talvez nem você acredite em você. A fase do travesseiro é aquela fase que você está na terça-feira, 2 horas da tarde, se arrumando diante do espelho, e o diabo olha para você e diz: o que é que você vai fazer ali naquela terça-feira? Toda terça você está lá, nada mudou, vai do jeito, volta do mesmo jeito. O que é que você vai fazer no culto? Até agora nada mudou. A fase do travesseiro é onde o diabo mais te ataca, tentando colocar dúvida onde Deus já colocou certeza no teu coração. E tem pessoas que se sentem o menor da igreja, se sentem o incapacitado, se sentem o inútil na fase do travesseiro. Na fase do travesseiro, o diabo olha para você e diz: você não serve para nada. Mas não é porque você está vivendo a fase do travesseiro que você não tem utilidade. Não é porque você está embaixo que você não tem o seu valor. Perceba que a pedra estava embaixo, mas quem estava em cima dela estava sonhando. Eu vou repetir isso aqui: a pedra estava embaixo, mas estava ajudando quem estava em cima a sonhar. Pastor, como é que é a fase do travesseiro? É a fase que você está embaixo, mas está inspirando quem está indo para cima. A fase do travesseiro é a fase que você está ferido, mas Deus está te usando para curar quem está mais ferido que você. A fase do travesseiro é a fase que você precisa de um abraço, e Deus usa você para abraçar alguém. Não é porque você está embaixo que você não tem utilidade. Eu profetizo aqui nessa tarde que mesmo você estando na fase do travesseiro, Deus vai te usar para curar feridas, para abençoar pessoas, para abrir portas. Deus vai te usar para levantar quem está caído. Ei, não é porque você está na fase do travesseiro que você não tem utilidade. Deus ainda tem uma unção sobre a tua vida que vai te usar para levantar muitas pessoas. Isso, meu filho, dê lugar. Dá lugar nesse teclado. Oh, glória. Jacó está dormindo em cima da pedra, e diz o texto que em cima daquela pedra Jacó vai sonhar. E o sonho começa com uma escada que começava na terra e o topo atingia os céus. Perceba que Jacó está sonhando. Ele sonha com uma escada. Escada naquela época era diferente dos dias de hoje. Hoje tem escada de vários elementos. Tem escada de madeira, tem escada de mármore, tem escada de vidro. Mas naquele tempo, escadas só eram feitas com pedras. Jacó está sonhando, e até no sonho de Jacó também tem pedras. Na visão de Jacó, a pedra virou travesseiro. Na visão do sonho, a pedra virou escada. Eu estou sentindo Deus aqui, viu? Eu vou me soltar, eu estou meio tímido, mas vamos soltar, vou dar lugar. Na visão do sonho, a pedra virou escada. Porque Deus não trabalha com elevador, Deus trabalha com... Porque elevador, na mesma proporção que sobe, ele desce. Escada não, é degrau por degrau. Eu vejo gente que aceitou Jesus ontem, já quer começar a pregar hoje, é com escada. Tem gente que começou o ministério ontem, já quer estar em evidência hoje. Deus não trabalha com elevador, Deus trabalha com escada. Tem gente que Deus falou ontem, já quer ver cumprido hoje. Toda promessa passa pelo tempo, e no processo de Deus ele não trabalha com elevador, é escada, é degrau por degrau, degrau por degrau. Deus manda te dizer: o que eu tenho para você é uma escada de vitória. Se prepara, porque glória. A pedra virou escada, porque a pedra não vai fazer Jacó descer, a pedra vai fazer Jacó subir. No topo daquela escada, quem está lá? Dizia: o Senhor estava no topo. É o próprio Senhor que está no topo dela. Então, se Jacó vai subir na escada, a pedra não vai fazer ele distanciar de Deus, a pedra vai fazer Jacó se aproximar de Deus. Porque as pedras que vêm no teu caminho não vão te distanciar da presença dele.
as pedras no teu caminho vão te aproximar ainda mais para perto dele. Tem gente que foi só o diabo se levantar, passou a orar mais, passou a cantar mais, passou a estar mais presente nos cultos. Tem gente que foi só uma calúnia levantar, ele começou a pregar, começou a cantar, começou a deixar Deus usar. É Deus dizendo: eu estou usando as pedras que jogaram contra ti em teu favor. Não vão te fazer descer, vão te fazer subir, e ainda vão te aproximar da minha presença. Diz o texto que Jacó acorda desse sonho. Quando ele acorda, ele vai dizer assim: quão temível é esse lugar. Esse lugar aqui não é outro lugar senão a casa. Que lugar era aquele? Era a casa de... Se aquele lugar era a casa de Deus, e aquele lugar, pastor Marcelo, é o ambiente das pedras, então isso significa que até na casa de Deus também tem pedras. Vou lhe contar um segredo bem baixinho para você não se assustar. É onde mais tem. Nenhum outro lugar tem pedra como aqui. E se você sair daqui por causa das pedras que tem aqui, talvez as pedras de onde você vai é maior do que a daqui. O importante no ambiente não é ter pedras, é o que você pode fazer com as pedras. Josué transformou as pedras em chave para abrir o Rio Jordão. Elias transformou pedras em altar. Davi transformou pedra em bala para derrubar gigante. Até o diabo entendeu que pedra poderia ser transformada. O diabo olhou para Jesus e disse: transforma pedra em pango. Pedras podem ser transformadas. E deixa eu dizer algo aqui do céu para você: Deus vai te dar o potencial de transformar as pedras no teu caminho em chave de vitória. Deus vai te dar o potencial para você transformar pedras em algo melhor. O que você pode fazer com as pedras, aleluia, é dentro de uma visão de Deus. As pedras não vão te distanciar de Deus. Lembra de Estevão? Quanto mais apedrejavam Estevão, ele olhou e disse: pode me apedrejar, porque as pedras se transformaram em chave para abrir o céu para mim. E depois dessas pedras eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem sentado à sua direita. Aleluia. Diz o texto que Jacó acorda e diz: quão temível é esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. E diz a palavra que Jacó pegou a pedra que tinha passado a noite inteira dormindo e vai levantar aquela pedra e vai transformar em coluna. Diz o texto que Jacó pega a pedra, levanta e faz dela uma coluna. E deixa eu dizer algo de Deus aqui para você: você sempre foi coluna. Você sempre foi coluna. A coluna daquela casa é você. A coluna naquela empresa é você. A coluna nesse casamento é você. A coluna nessa igreja é você. Aleluia, aleluia. Tem colunas aqui, pastor. Tem colunas. Eu estou pregando para gente que sempre foi coluna. Você não foi coluna depois de ser crente, você sempre foi uma coluna. E pastor, por que nem sempre eu exerci o papel de coluna? Porque talvez você estava na posição errada. A pedra só se transformou em coluna depois que Jacó levantou ela. Porque prostrado tu é pedra, deitado tu pode até ser travesseiro, mas de pé tu é coluna levantada na casa de Deus. Oh glória! Deus manda te dizer: eu vou te levantar. E a partir de hoje tu vai começar a exercer o teu papel de coluna. Tem gente que vai ser coluna como nunca antes foi. Tem gente que Deus vai levantar para ser uma coluna que vai sustentar muita coisa. Ei, você é uma coluna, e você não é coluna levantada no centro de Umbanda, nem de Quibanda, nem do Candomblé, nem da mesa branca. Você é coluna levantada em Betel. Você é coluna levantada na casa de Deus. E coluna levantada na casa de Deus é um vento não derruba, vem a chuva não derruba, a calúnia não derruba, as crises não derruba. Coluna levantada na casa de Deus, ela continua firme. O processo vem, mas ela não cai. A luta vem, mas ela está firme, porque foi coluna levantada aqui na casa de Deus.
E é bonito eu olhar para você e dizer que você é coluna, não é? É de um efeito eu olhar para você e dizer assim: você é coluna levantada na casa de Deus. É bonito ou não é? Mas só quem é coluna sabe o quão difícil é ser coluna. Ser coluna dói. Dizer que ser coluna é fácil, está mentindo. Ser coluna dói. Ser coluna sangra. Ser coluna machuca. Ser coluna é você sustentar o peso de todo mundo, não tem ninguém para sustentar o teu. Ser coluna é você estar sustentando casa, família, filho, ministério, está sustentando tudo aqui e não tem ninguém para sustentar você. Ser coluna é você orar pelos outros e não tem ninguém para orar por você. Eu estou pregando aqui para pessoas que sabem na pele o que é ser coluna. É você estar lá sustentando filhos rebeldes, marido rebelde. É você estar sustentando as finanças da casa. É você estar sustentando algo que é muito maior do que você. E ser coluna não tem nem o direito de parar nem de desistir. Porque se a coluna cai, tudo desaba. Se a coluna desiste, tudo desiste. Se a coluna cede, tudo cede. Então você tem que estar aqui toda hora sustentando casa, família, filho, ministério, finança. É você estar sustentando tudo aqui. Não tem ninguém para sustentar você. Isso é ser coluna. É sustentar o peso dos outros e não ter ninguém para sustentar você. Materialmente, esse templo está de pé porque tem colunas segurando ele. Tem colunas dentro das paredes que estão sustentando esse templo. Ninguém está vendo, mas a coluna está sustentando. Porque ser coluna não é ser visto, ser coluna é ser útil. Muitas vezes a ingratidão vem, mas você está lá exercendo o seu papel de coluna. Espiritualmente esse templo está de pé porque tem coluna aqui na frente, tem coluna aí no meio da igreja, tem coluna que ora aqui na consagração, tem coluna que ora na terça do milagre, tem coluna que ora no culto do domingo. Se Deus te deu o papel de ser coluna, é porque Ele sabe que você é mais forte do que você pensa. Se Deus te deu o papel de ser coluna, é porque Ele sabe que você tem estrutura para estar sustentando tudo isso e não cair. Muita coisa já veio para você cair, mas você está aqui de pé. É Deus dizendo: eu te levantei para ser coluna na minha presença. E quem é coluna está aqui na terça do milagre, firme, inabalável. Está fraco, mas não caiu. Está em crise, mas não caiu. Porque ser coluna é isso. Ser coluna dói, mas é Deus quem nos sustenta. Pastor, qual é o segredo espiritualmente da coluna ficar de pé? Está no texto. O texto diz que Jacó levantou a coluna e derramou o azeite em cima dela. Sabe qual é o segredo de você estar de pé hoje? Porque toda vez que a coluna envergou, o papai disse assim para o anjo: derrama azeite sobre ela. Ah, se não fosse o azeite, o reme cante a face, ela é providar a cante a face. Qual é o segredo? É porque tem um azeite que nos envolve, sabe? E toda vez que a gente diz: vou parar, e papai vem nos traz no culto como esse e diz assim: vou derramar azeite. Só Deus sabe a necessidade do azeite que você está hoje precisando. E Deus manda te dizer: eu te trouxe aqui porque eu preciso derramar azeite novo sobre as colunas. O recante, só quem precisa de azeite aqui hoje. Fecha teus olhos por um minuto, fecha teus olhos. Arranca uma adoração do fundo aí da alma, vai. Arranca uma adoração do fundo aí da alma, vai. Adora a Deus como nunca mais se adorou na vida, vai. Eu profetizo que enquanto você está aí de olhos fechados, adorando, liberando uma adoração genuína para Deus, eu profetizo que o céu vai se abrir sobre a tua cabeça essa tarde. E Deus vai começar a derramar azeite novo sobre colunas aqui. Oh Espírito Santo, cadê o baterista? Cadê os músicos? Oh Espírito
Espírito Santo de Deus, onde houver alguém te adorando de olhos fechados, Pai, vai enchendo agora com a tua unção. Senhor, aonde chegar o toque desse teclado, eu profetizo que a unção do teu Espírito chegará também, em nome de Jesus. Onde houver uma coluna recebendo essa palavra, enche agora da tua presença. Você que é batizado com o Espírito Santo, está proibido de falar o idioma da terra. Fala agora o idioma que o inferno não entende. O mistério da coluna ficar de pé é porque tem um azeite derramado sobre ela, Oh, bendito seja o nome do Senhor. Pega na mão desse crente que está do teu lado, pega. Se não quiser pegar na tua mão, porque ele está com medo de pegar fogo. Eu sei que nem todo mundo aqui está no mesmo nível espiritual, sabe? Tem gente aqui que não está conseguindo adorar 100%. Por quê? Porque a prova é grande, a crise é grande, o vento é grande. E eu sei que por muitas vezes a gente não consegue adorar 100% aqui no culto, porque a gente chega aqui quebrado, ferido, magoado. É isso mesmo, irmão. Mas hoje você que está fraco, você vai pegar na mão do crente que está do teu lado, porque quem Deus colocou do teu lado está cheio do azeite. Quem Deus colocou do teu lado está cheio da presença. Oh, Espírito de Deus. Papai diz assim: eu vou transferir a unção de quem está sentindo para quem não está sentindo. Eu acredito na transferência da unção. Eu acredito que a unção sai de um e passa para outro. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, meu filho, eu te aconselho que não despreze o dom de Deus que há em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos, Timóteo. Eu acredito que no impor da tua mão, oh glória, aleluia, esse crente que está do teu lado é fraco, ferido, quando ele pegar na tua mão, ele vai começar a sentir algo diferente. Tem uma unção aqui hoje. Papai disse assim: eu vou começar a levantar as colunas aqui hoje. Eu vou começar a derramar azeite sobre as colunas aqui hoje. Eu vou fazer do jeito que papai está mandando. Se você entendeu que Deus não falou nada com você nesse culto, se você entendeu que Deus não falou nada com você nesse culto, eu vou respeitar o teu silêncio. Mas só você que ouviu a palavra hoje, a palavra falou com você, abre a boca e adora a Deus por pelo menos um minuto, vai. Olha, 1 minuto de adoração, vou contar. Dentro de 1 minuto essa casa vai se encher de glória. Obra de bruxaria está sendo quebrada, enfermidade está sendo curada, portas estão se abrindo. Ei, é um tempo de honra sobre a tua vida.